Boa tarde. Estamos aqui hoje na imobiliária Valim, o nosso companheiro de canal, professor Moacir Valim. E vamos estar batendo um papo, fazendo uma análise do populismo no Brasil e, dentro desse populismo, pensar um pouquinho na nossa sociedade. Professor Moacir, a palavra é sua. Muito obrigado. Quando o professor Wanderson agora nos propõe um raciocínio a respeito do populismo, nós não podemos iniciar esse raciocínio sem antes termos por base o fascismo, porque o populismo, na nossa opinião, é uma consequência e uma sucessão dos movimentos fascistas em todo o mundo. Fascismo, o professor já nos explicou muitas vezes, um movimento político surgido no período entre guerras, naturalmente uma consequência de não ter dado certo totalmente nem o iluminismo capitalista liberal, totalmente liberal, e nem o comunismo marxista, totalmente voltado para a questão do socialismo. Como os dois não deram certo e as crises advindas do período anterior à Primeira Guerra Mundial e aquilo que veio após a Primeira Guerra Mundial, os países enfraquecidos, principalmente a Itália, não tiveram outra alternativa senão o fortalecimento exacerbado do Estado, voltado para uma questão racista, autoritária, autocrática, criando uma forma de que o Estado tinha todo o poder sobre o povo. E desta forma, lógico que o fascismo não foi igual em todos os estados. Muitas pessoas hoje falam que o Brasil, é um país fascista. Francamente, eu não vejo dessa forma. O nosso Estado é forte, o Estado do Brasil é forte, mas ele nunca foi fascista. E aí é que nós vamos começar a entender, começar a discutir realmente o que é o populismo do Brasil. É uma sucessão fascista ou o populismo é uma criação do local, natural do local, porque cada estado teve um populismo de maneira diferente? E o populismo no Brasil é o que nós hoje mais experimentamos e mais vivemos. Daí eu gostaria de fazer uma pergunta para os professores nos responderem. Nós podemos considerar o fascista como um movimento anticapitalista e anticomunista? Quando paramos para estar pensando um pouquinho sobre isso, nós percebemos que a base fascista, ou base nazofascista, ela tem as mesmas características do Estado soviético. Tem as mesmas características, com uma diferença. Tanto o fascismo italiano, quanto o nazismo alemão, tem por base características capitalistas. Já o chamado socialismo russo, ou da União Soviética, ele tem um discurso extremamente autoritário, mas dentro da visão marxista, ou mais perto dela. Mas aí me preocupa, sabe, Márcio? Porque muitas vezes as pessoas se enganam com isso. Porque Marx ele vai dizer lá no século XIX que o capitalismo ia ficar insuportável, ele ia evoluir para um socialismo. Esse socialismo, depois de estabilizado, ele ia evoluir para o comunismo. Então, o comunismo, tanto é que nós chamamos de comunismo utópico. Na União Soviética, o socialismo ele não foi uma evolução, ele foi uma imposição através de revolução. E quem não concorda morreu nos campos de concentração russos, que são muito piores que os campos de concentração nazistas. Só que isso quase não é discutido na história, né, professora André? Exato. A gente percebe aí na ex-União Soviética que realmente foi imposto esse socialismo, né, mas não foi feito de acordo, pelo menos, com as palavras do Karl Marx e Friedrich Engels, que eles diziam assim, trabalhadores do mundo, univos, mas para você poder tomar a empresa, você tem que estar com o seu país industrializado.
E o Brasil ele só começa com a larga industrialização após o século XX, certo? Ele fala isso um século antes. Então, como os trabalhadores irão se unir e tomar a empresa depois se não tem empresas, se não tem a industrialização? E a questão que o Barreto citou dos campos de concentração, a gente tem um exemplo da Sibéria, que foi extremamente cruel. Lá a temperatura é menos de 30 graus constantemente, as pessoas, a expectativa de vida era extremamente baixa, se não me engano, em torno de 2 meses, 2 a 3 meses, e canibalismo, mas isso ninguém fala. Muito bem. A explicação de vocês é muito precisa e nos dá margens para prosseguirmos o nosso raciocínio sobre algumas características do populismo, especialmente a que se refere de que o populismo não é um projeto de Estado. O populismo não tem nenhuma ideia de como ele é, de como ele vai funcionar e o que é que ele vai fazer. Em todos os estados onde vigorou este sistema, não posso nem falar um regime político, que o populismo não chega a ser exatamente um regime. É uma forma política de agir, mas não é um regime porque ele não tem um sistema. Ele é anticonstitucionalista. Ele é totalmente anti a instituição de um Estado. O populismo, ele é levado pela figura de um líder que leva uma ilusão ao pensamento dos eleitores e ao pensamento do povo. Me dê licença de colocar aqui uma palavra do Hobsbawm, de que a melhor maneira de se iludir o povo é através do populismo. Porque nunca existiu no mundo uma demagogia maior do que o populismo. Mas o que disse Hobsbawm, além de ser uma ilusão dos pobres e além de ser um populismo demagógico, é o maior perigo que a história já viu passar. Porque o populismo é um sistema político que não tem base. Vamos dizer, ele copiou as ideias quando ele acha a ideia boa. Ideia boa para quem? Para o seu líder carismático, para o povo que está iludido, e o povo sendo iludido, sofrendo este ataque, que o populismo não é uma resposta, é um ataque sem projeto, ele faz com que o povo aliene o seu pensamento, com que o povo deixe de pensar, e aí o Estado desaparece, a nação desaparece, ficando mais fácil para os líderes populistas fazerem uma imposição das suas ideias, da sua vontade, sobre toda uma camada nacional. Quando você fala isso, Márcio, me lembro Foucault é um especialista em cadeia, esse é especialista nele, e ele fala que o sonho do oprimido é se tornar opressor. Uma fala muito pesada, mas é isso que nós percebemos. Historicamente no Brasil, os chamados líderes populistas começam com Getúlio Vargas pós-Revolução de 30 e vai até JK, mais ou menos, talvez um pouquinho, talvez Jango, pode dizer que também seja populista, mas aos meus olhos, depois do regime militar, pós-85, todos os discursos partidários têm características populistas, porque eles dizem a mesma coisa e dizem coisas que é impossível de fazer. Quando você vai trabalhar com planilhas, com projetos, você é especialista nisso, trabalha com obras, talvez você seja a melhor pessoa para estar dando uma informação mais precisa nesse sentido. Vamos pensar numa cidade do tamanho de Varginha. Aí o meu projeto é fazer uma rodovia que corte o entorno da cidade. Vai entrar desapropriação, vai ter que entrar verba, vai bater em processos, quer dizer, é um projeto meio ambiente, quer dizer, é um projeto, teoricamente ele é lindo, na prática muitas vezes não funciona. Mas por que se usa isso? Porque esse é um mecanismo populista. As pessoas sonham com isso. Na verdade, o populismo vem de ilusão. Nós começamos com o raciocínio a nível nacional, mas você tendo limitado o nosso pensamento ao nível municipal, citando a cidade de Varginha e a situação das eleições de agora, isso é extremamente importante.
Porque todas as cidades do Brasil passam pelo mesmo problema. Todo o povo das cidades do Brasil tem o mesmo comportamento político que tem o povo de Varginha e vice-versa. E o que é que os candidatos, em geral, fazem? Propõem aquilo que eles pensaram na hora. Isso está na cara que é o populismo. Que não teve pesquisa científica de como vai fazer, de quanto vai custar, principalmente quem que vai pagar, quem que vai custear todas essas obras, ou ainda a questão dos direitos humanos. Direitos humanos, caro professor, meus caros amigos, isso é um assunto constitucional. A Constituição define, especialmente no capítulo 1º, artigo 5º, do 1º ao 5º, os direitos humanos. Tá? Direito de viver, direito de estudar, direito de trabalhar, receber um salário que dê para sustentar a si e a sua família, com saúde, educação, bem-estar. E eu lhes pergunto, é isso que acontece no nosso país? Não é. Então, dessa forma, os direitos humanos, existe por acaso algum populista dizendo como que vai dar para o povo exercer plenamente os seus direitos humanos? Vem o pessoal falar e vai acabar com fila de hospital, vai acabar com fila de luta, que o ônibus não vai atrasar mais meia hora para chegar no ponto. Meus amigos, isso é a maior ilusão que existe. Ele fala isso enquanto candidato. Não só candidato ao executivo, mas principalmente ao legislativo. Imagine, eu assisti pela televisão a propaganda política de uma cidade longe daqui, de Minas Gerais, mas longe daqui de Varginha. Uma candidata vereadora falando a respeito de racismo, que ia acabar com o racismo na sua cidade. Isso é um assunto municipal ou é um assunto nacional? Mundial, né? Um assunto mundial. Vai acabar com o racismo só na cidade dela? Então todo mundo que for na cidade dela não pode ter nenhum pensamento racista. Mas se morar na cidade vizinha, pode. Percebam, gente, populismo é uma enganação. Populismo é uma mentira. Nós precisamos de ter, é o que o nosso mundo está pedindo hoje, professora, professor, meus caros amigos. O povo em geral hoje está ficando mais consciente, tá? Está participando mais dos debates políticos. E o que isso vai trazer? Da mesma forma que o fascismo, historicamente, foi uma resposta à negatividade do liberalismo e principalmente à negatividade do comunismo. Aí vem o fascismo, o Estado forte, para resolver todos os problemas. Como o povo estava insatisfeito, o fascismo não conseguiu resolver, vem o populismo. Tá? Com os maiores exemplos da Argentina, período peronista, tá? No Chile, como é que chama o antecessor do Pinochet? E ele foi um ditador, Pinochet. O ditador foi um Pinochet, foi um golpe de Estado. Sim. Mas o que é que ele estava fazendo? Ele estava tirando o comunismo, que os proprietários das terras obrigavam seus empregados a trabalhar sem salário. Lógico que eles tinham que se mobilizar, os empregados das fazendas, especialmente criação de animais. Tinham que se mobilizar contra esse sistema opressor. Mas não era exatamente o comunismo que eles estavam querendo, eles queriam um Estado organizado. Como não conseguiram fazer isso, veio uma ditadura militar para resolver o problema. Tá? Gostei da sua expressão quando falou no nosso país um regime militar. Sim, regime militar. No Brasil não foi uma ditadura militar, foi um regime militar que, se formos analisar totalmente dentro dos seus projetos, eles cumpriram o objetivo. Basta ver a industrialização, o período do grande desenvolvimento das rodovias. Nosso país deixou de ser ferroviário e passou a ser rodoviário. De acordo com muitos filósofos, pesquisadores e historiadores, se JK não tivesse feito isso, o êxodo rural causaria uma guerra civil aqui no nosso país. Tá? Concordei plenamente com esse argumento. Que através da industrialização e da mudança do transporte ferroviário para o transporte rodoviário, ele deu ocupação para a mão de obra desqualificada. Tá? Não quero dizer que seja a solução para hoje, não. Hoje o nosso mundo é extremamente tecnológico. Não tem solução hoje sem tecnologia. O que é que precisa de ser feito hoje para que os sistemas políticos consigam se evoluir, sair desse populismo barato que nós estamos vivendo, dessa enganação, dessa demagogia que o nosso país e o nosso povo está sofrendo? O que é que nós precisamos? Educação.
Não tem nenhum investimento no mundo, especialmente aqui no nosso país, a se fazer, senão sobre a educação. E quando nós falamos em investimento em educação, nós não saímos de política, não. Educar o povo para saber viver socialmente. Tá? A criança não ficar apenas... aqui cabe aqui muitos assuntos à parte, para poder discutir talvez numa próxima live. Tá? As crianças já começarem desde cedo a entender o que é uma sociedade, como que a sociedade funciona, tanto no nível político, como no nível educacional, como no nível econômico e também no nível filosófico. Como que as crianças vão pensar? Como que as crianças vão se interagir com o meio que elas estão vivendo? Apenas através de reivindicações para surgir em época de eleição um populista que vai tomar o lugar dos seus antecessores populistas para resolver todos os problemas? Tá? Uma panaceia às mazelas sociais? Isso nunca existiu e nunca vai existir. Você falou, professora, só um instante, a respeito do capitalismo na União Soviética, o capitalismo na Alemanha Oriental, o capitalismo na China, para não dizer, dar uma facada mais profunda, o capitalismo lá em Cuba. Não existe desenvolvimento econômico, desenvolvimento de produção, de pesquisas, se não for através do capitalismo. Nós não estamos falando ainda na liberdade defendida por Ludwig von Mises, defendido por Friedrich Hayek, mas nós estamos falando da necessidade que o nosso povo tem de libertar o seu pensamento voltado para a produção, libertar o seu pensamento desse populismo barato que nós estamos vivendo, para o nosso povo ter liberdade de pensar, liberdade de agir e liberdade de produzir, sem ter um Estado opressor junto com ele. Tá? Então, num próximo debate, nós até podemos comentar alguma coisa a respeito de Hayek, de Ludwig von Mises, ou de outros economistas e historiadores que estamos dizendo. Mas o populismo, da mesma forma que o fascismo foi vencido pelo populismo, o populismo vai ser vencido por uma ideologia ou por um regime político avançado, voltado para a educação, para a participação integral. E é isso que queremos ouvir de você, professor. Então, a gente tem que voltar para o bem-estar do ser humano, mas como a pessoa sabe se é um bem-estar se ela não tem consciência desse bem-estar? Porque para muitas pessoas, quando a gente pergunta como professor, o que você quer ser no futuro, o que você quer escolher? Eu quero ser rico. Rico não é ser, é uma condição. Você está falando em profissões, porque a gente sonhava em ser médico, bombeiro, astronauta, e hoje as pessoas não sonham. Simplesmente o dinheiro é o caminho, muito embora o capitalismo ele seja o caminho, mas não é essa visão somente do dinheiro, é a vocação. Aí eu gostaria de puxar o Max Weber, porque diferentemente do capitalismo brasileiro e o capitalismo norte-americano, nos países protestantes, lá a pessoa trabalha por um outro bem, não é somente eu quero ser rico para mostrar para você. Muitas vezes eles nem mostram, certo? Mas é para aquele bem-estar da sociedade, para que a minha sociedade enriqueça, mas enriqueça outros valores também juntamente. Ou seja, é a educação de qualidade para você descobrir o seu dom e fazer aquilo que cabe melhor a você. Quantos artistas nós temos na nossa sociedade que não podem seguir aquela vocação, aquela paixão porque não dá dinheiro, certo? Aquele amor que tem. Então, essa questão do capitalismo voltado ao ser humano, voltado sim à indústria, nós temos um artista gravando a gente e produzindo os nossos vídeos, porque não pode seguir essa carreira se não for aquela rentabilidade, igual você citou no começo, que a nossa Constituição deveria garantir, certo? Para que você possa sustentar com dignidade você e a sua família. Então essa é uma das distorções que eu acredito que exista no nosso país. Aí é que entra o populismo. Não, mas você vai ganhar o suficiente para isso, para aquilo? Como? Qual é a proposta? Porque não é somente trazendo indústrias, empresas e comprar uma tecnologia que outro país já criou, já está obsoleto naquele país. É nós criarmos a nossa própria tecnologia. Exemplo a Coreia do Sul, que nos anos 70 era rural e hoje está dominando o mundo em termos de tecnologia, aliás, até cultura, se a gente for perceber nos vídeos que são vistos. Eu quero chamar a atenção do Weber. Eu vou chamar um grande pensador e deveria ser estudado na academia,
que é o Chico Anísio. O Chico Anísio ele tem um personagem que é o Justo Veríssimo, que não gosta de pobre. Não sei se vocês lembram disso. Sim. Eu estava vendo há poucas semanas atrás, agora um dos seus quadros, ele estava no postinho de saúde e chegou um cara para entrevistá-lo. O cara chegou e falou assim: nossa, deputado, você está inaugurando esse posto de saúde? Que beleza, está pensando na população? Ele falou: não. Você está chegando às eleições e eu vou ser reeleito. Aí ele virou e falou assim: como, deputado? Eu falei: não, eu estou dando para pobre o que pobre gosta. Fila e injeção. Nossa Senhora. Quer dizer, 85. Nós estamos em 2020. Não mudou o discurso, 35 professor. anos. Não mudou o discurso. Olha essa crítica. Hoje nós não vemos umas críticas inteligentes assim na televisão. Quer dizer, por que será? A própria escola. O Mário Sérgio Cortella ele tem uma fala que eu gosto muito. Ele diz assim: a escola que eu quero para o meu filho depende muito do filho que eu ponho na minha escola. Quer dizer, não é uma coisa solta, é um conjunto de coisas. Mas como brilhantemente o professor Moacir nos salientou, essa capacidade de ilusão do populismo, eu acho ele extremamente cruel. Eu acho covarde. Porque quando você pega, voltando à cidade de Varginha, que eu acho mais fácil trabalhar o micro, para depois a gente pensar no macro, as necessidades do Carvalhos não é a necessidade da Vila Pinto, nem do Bom Pastor. Nós temos microcidades dentro de uma cidade só. E eu não vejo uma política pensando no todo. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. O professor Moacir, há 4 anos atrás, ele trouxe um projeto de lei, através de assinaturas, um projeto popular, para estar recuperando o Ribeirão São José e o Ribeirão Santana. E as praças de Varginha com árvore, quer dizer, pegando um dinheiro que é voltado para a Câmara, e esse dinheiro da Câmara dos Vereadores, voltado para esse projeto. Nós apresentamos na Câmara há mais de um ano e foi embargado. Com a Câmara tendo, quer dizer, 6.000 assinaturas, o projeto viável, ia resolver questões até de enchente, quer dizer, não é um projeto para um ano, professor Moacir, né? É um projeto de 20 anos, mas ia melhorar bastante o ar. Estou falando de Varginha. Imagine isso em todas as cidades. A Câmara entendeu que não era um projeto interessante, com 6.000 assinaturas. A função da Câmara não é representar o cidadão? 6.000 assinaturas não é dá para eleger um vereador, mas não dá para pedir uma ação pública? Então são questões muito sérias para ser pensadas dentro do populismo. Por quê? Porque na hora do discurso eu tenho um tom, na hora da prática eu tenho outro. Eu acho isso uma verdadeira sacanagem. É uma covardia. contra o povo. Gostei dessa sua lembrança, desse projeto de lei de iniciativa popular para arborizar as praças e reflorestar as áreas de preservação permanente, principalmente para recuperar as nascentes que já estão secas e manter as nascentes que ainda existem. Só que depois de um ano de tentativa, os vereadores marcaram para nós apresentarmos o projeto, uma tribuna livre, depois cancelaram, desmarcaram. Marcaram mais uma vez, foram 3 vezes que eles marcaram e desmarcaram. Sinal que nenhum dos vereadores da Câmara queria receber o projeto. Nenhum. Só que para chegar lá não foi bem um projeto popular, não. Isso foi pesquisado. Nós falamos com o CODEMA, com muitas pessoas envolvidas na questão do meio ambiente, na preservação do meio ambiente, com muitos advogados, para depois montar o projeto. O projeto está perfeito? Não. Se o projeto não está perfeito, qual que seria a obrigação dos vereadores, que se dizem nossos representantes? Reformular o projeto, refazer o projeto, mas não abandonar como eles fizeram. Não engavetar. Tá? Engavetar como eles fizeram. Mas está em tempo, o nosso trabalho ainda não morreu, que isso é extremamente necessário. Cidade nossa não tem árvores. Façam uma comparação científica com qualquer outra cidade do sul de Minas e que vocês vão ver que no perímetro urbano a quantidade de árvores por habitante em Varginha é menor do que em outros municípios. Fiz essa comparação com Pouso Alegre.
Pouso Alegre tem 2 vezes mais árvores no perímetro urbano do que a cidade de Varginha. Tá? E os vereadores que lá estavam não deram a mínima atenção, sinal que para eles isso não tem interesse. É um projeto que precisa de ser aprimorado e vamos continuar debatendo, questionando, até chegar numa solução plausível para melhorar o nosso meio ambiente. Mas eu acredito que a nossa grande necessidade, por isso nós estamos batendo um papo sobre o populismo, porque em muitos níveis esse populismo ele vira um fanatismo. Ele vira aquilo que eu discuto muito em aula, que as pessoas, os governos trabalham com 2 vertentes, o bem e o certo. Se eu estou fazendo uma coisa, eu entendo que é do bem, que eu estou indo certo, e o professor Moacir está em outra direção, quer dizer que ele é o mal e está errado. Quer dizer, eu não tenho uma discussão, eu tenho uma imposição. E caso você não pense, eu te isolo, eu te ataco, eu te massacro, eu te tiro da jogada. Quer dizer, o sistema democrático de direito nosso, infelizmente, ele é ilusório, na prática. Na teoria ele é lindo, maravilhoso, talvez a nossa Constituição seja uma das mais perfeitas, ou mais perto da perfeição em termos de direitos humanos do mundo. Mas, na prática, não é assim. Aí justamente essa é a resposta para a pergunta que você fez anteriormente. Por que não temos mais críticas como foram feitas em 85, nos anos 80, pelo exemplo como Chico Anísio? Porque você é cancelado, isolado, atacado, e se não é a minha opinião, se não é do jeito que eu penso, você está no caminho errado, portanto... Pois é, cabe uma explicação dentro dos fundamentos do populismo. O populismo, ele é uma forma de poder baseado na divisão da sociedade de acordo com as suas reivindicações. Ao invés de unir a sociedade a favor de um regime político, fascista, o fascismo é um regime político. O populismo não é um regime político, porque ele é fragmentado. Ele vai ser baseado na divisão da sociedade de acordo com aquilo que a sociedade reivindica. Então, em algum momento ele é a favor do estudante, em outro momento ele é a favor do professor, em um momento ele é a favor do racismo, em outro momento não é a favor do racismo, em um momento ele é a favor dos negros, em outro momento é a favor dos índios, e assim por diante. Em um momento é a favor da saúde, em outro momento é a favor da segurança. Tá? Então, olha, não é um regime que se sustenta. O populismo, então, está praticamente derrotado, ele não vai vingar mais. Hoje nós escolhemos os nossos representantes, supondo que seja assim, através de um projeto que ele apresentou. Por que essas pessoas que se candidatam aí têm 0,5%, 1% do eleitorado? São só aqueles que estão diretamente envolvidos com eles. Parente, irmão, pai, vizinho, algum colega de trabalho, mas o eleitorado em si não. A sociedade como um todo não. Eles não são representantes de ninguém. São representantes deles mesmos. Então esse populismo, especialmente, me desculpe, me permitam falar, populismo de esquerda, está totalmente derrotado, porque não tem projeto, ele copia o que os outros fazem, e copia mal feito. E às vezes quando copia mais ou menos, não executa de acordo com o que eles estão copiando. Tá? Então hoje o nosso povo, não importa quem seja, que seja pobre, que seja rico, que mora no interior, que mora na capital, que tenha curso superior ou não, nosso povo hoje está muito consciente. Nós precisamos de ouvir propostas coerentes, propostas concretas, sobre o que se vai fazer, como vai fazer e quanto vai custar e quem vai pagar. Perfeito. Excelente. Sim, do fascismo ao populismo na história, esse é um livro recomendado pelo Moacir. Excelente. Federico Finchelstein, creio que eu pronunciei correto, e conta a história do populismo, muito interessante, vale a pena, foi inclusive um dos livros na qual a discussão está baseada, certo? E eu só tenho que agradecer por essas mentes brilhantes que eu estou aqui hoje tendo o prazer de escutar. Obrigada, Moacir. Obrigada, Barreto. Eu quero agradecer também a participação do professor Moacir, estará com a gente
mais vezes no canal, até porque também, quando a gente pensou em montar um canal, ele foi um dos fundadores do canal da gente. O Sr. Moacir, vocês já perceberam, é uma das mentes mais brilhantes de Varginha, dentro da ciência política, dentro da história, dentro do empreendedorismo, e aí vai outras. Ocupa uma cadeira na Academia Varginha de Letras, Artes e Ciência, músico, toca piano, quer dizer, é o cara, né? É o cara a quem nós curvamos e agradecemos a participação. Olha, quem tem a agradecer sou eu. Tá? Para mim sempre foi um prazer trabalhar a favor da educação e ver o tanto que principalmente os nossos jovens e as nossas crianças estão se desenvolvendo. O Brasil é o país do futuro. Por quê? Por causa do professor Wanderson, que é muito inteligente? Por causa da professora Andréia, que é mais inteligente ainda? De forma nenhuma. O Brasil é o país do futuro por causa dos jovens, por causa das crianças, que têm uma visão boa para o nosso país. Para nós, eu creio que eu não vou chegar até lá. Daqui a 50 anos, 100 anos, o Brasil ser um país bom de se viver, mas tendo isso como sonho, tenho certeza que vai acontecer.